Quando a gente pensa no ser apático, a gente pensa logo naquela pessoa que está alheia, que se blinda, né? Que parece que não colabora, que não se relaciona com o que acontece em volta. Até porque o significado da palavra vem daí, né? Ela vem sim dessa capacidade de estar alheio às interferências do meio em que você está. Contudo, quando a gente pensa do ponto de vista filosófico, a apatia também tem um caráter de conseguir chegar num ponto de pensamento e de clareza que te coloca à distância daquilo que você está observando e daquilo que você está vivendo. Então eu entendo que falar que a apatia é quase uma insensibilidade pode ter um viés, porque ela também pode ser uma escolha pela insensibilidade. Me veio à cabeça esse tema de falar sobre apatia necessária, porque hoje de manhã, lendo um artigo da Economist que fala sobre o novo normal, e o título do artigo é justamente "O novo normal já está aqui", fiquei refletindo quantas vezes, e eu já comentei isso algumas vezes, eu me sinto satisfeita em estar apática. Só que a apatia não necessariamente é um sentimento em que você consegue controlar, garantir, definir e estar apático. Muitas vezes é preciso passar por um processo de extremo cansaço de relação com o que se está vivendo para conseguir, de fato, chegar num ponto de apatia. O que acontece é que eu me sinto parte de um pedaço de uma massa de pessoas altamente privilegiada que sofreu na pele algumas mudanças estruturais com a pandemia, com os trabalhos dentro de casa, que fez com que a gente mudasse e transformasse nossas relações, nossos formatos de produção e tudo à nossa volta, porque afinal de contas o trabalho, como a gente se relaciona, são partes muito importantes da nossa vida, de uma maneira muito dramática. Quando eu digo privilegiada, é porque eu sei, e eu também já estive no período mais crítico da pandemia, com atividades que eu pude perceber o quanto tem uma força de trabalho muito grande aí fora, que precisou continuar tocando sua vida, precisou continuar enfrentando a pandemia, teve mudanças significativas, todos tiveram, mas não da forma como eu estou dizendo. A forma que eu estou dizendo é a forma como eu vivo, que é uma forma que fala de muitas reuniões online, onipresença dentro do trabalho, conexões extremas, falta de uso da linguagem corporal para se relacionar com as pessoas presencialmente, saudade dos amigos, distância da família, enfim, até as limitações na relação com as nossas famílias e do aprendizado das crianças, da forma como a gente cuida do nosso corpo, da nossa saúde. O fato é que conforme eu estou alimentando ou estou evoluindo no pensamento do quanto todo esse novo sistema que a gente vive vai nos deixando, talvez, pessoas até piores, hoje comecei a exercitar um trabalho de profunda apatia com relação ao meu cansaço. Ou seja, permitir e ser capaz de se desligar de determinados contextos para conseguir viver o momento presente. Acredito que só a apatia faz com que a gente seja capaz de viver um determinado momento presente de forma muito importante. Isso só é possível quando você chega num determinado extremo, porque você pode decidir, por exemplo, sair para ir até a feira ou ir até a academia e deixar o telefone em casa, porque ainda são 7 horas da manhã ou são 8 horas da manhã, e você pode se permitir não responder a nenhuma mensagem naquele momento, porque você precisa fazer alguma atividade. Mas a gente se acostumou tanto a ser conectados que é difícil se sair ou ir fazer alguma atividade, se dedicar exclusivamente àquela atividade. A gente tende a querer fazer tudo ao mesmo tempo, como se a gente estivesse sentado na frente de um computador ou se a gente estivesse com todos os celulares à nossa disposição o tempo inteiro. Conforme eu fui chegando num determinado momento de reflexão, eu consegui me permitir a apatia que me faz estar muito presente enquanto eu estou fazendo alguma coisa. Chegando ao ponto de deixar o celular para trás ou de remarcar uma agenda para conseguir fazer um jantar mais cedo com qualidade, ou até mesmo encaixar um encontro pessoal no meio do dia com uma pessoa que só tinha aquele momento para falar comigo, mas que era extremamente necessário. E quando eu fui lendo esse artigo da Economist, algumas coisas começaram a fazer sentido. E eu queria dividir algumas coisas interessantes com vocês. Eles dizem que o novo normal já está aqui e que essa agora é a era da imprevisibilidade previsível. O que isso quer dizer? A gente já considerou
toda a imprevisibilidade e a falta de controle sobre todas as coisas, que é uma condição sine qua non do ambiente que a gente vive hoje, com todas as interferências pós-pandemia, mas também pela aceleração de mudanças tecnológicas, de uma forma em que a gente já lida com essa imprevisibilidade toda do nosso sistema de uma forma muito previsível. Já assumimos que as pandemias vieram para ficar, vão acontecer em ciclos cada vez mais curtos, e que por mais que a gente busque formas de controlar o que a gente já conhece no que a gente aprendeu com o ciclo que a gente viveu, ainda vão surgir novas coisas e a gente sabe que coisas que a gente ainda não estão preparadas para elas também vão começar a surgir. Por isso a gente chama de imprevisibilidade previsível. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa nas mudanças todas que estão acontecendo, a gente imagina, logo que a pandemia começou, que várias questões e várias mudanças repentinas na nossa rotina estavam estabelecendo um novo normal e a gente está sentado esperando para analisar e dizer qual é este novo normal. E eles fazem um paralelo com o quanto as mudanças vêm em ondas, elas vão se estabelecendo na nossa rotina e quando a gente menos espera, a gente está vivendo aquela nova condição. Eu sei que pode parecer um pouco óbvio, mas não é. Quando os ataques de 11 de setembro aconteceram, as mudanças que a gente hoje vive nas restrições da aviação não foram implementadas todas de uma vez só. A gente, obviamente, viveu um surto muito grande e eu me lembro porque poucos meses depois do ataque, eu viajei para os Estados Unidos, fiz uma rota super crítica, que era Washington, Nova York, de avião, e eu me lembro da minha estranheza em tantos controles, em tirar o sapato, em ser amplamente revistada, no medo na cara das pessoas, na preocupação de que alguma coisa podia acontecer. E as coisas foram começando aos poucos, então eles até citam que primeiro teve o fechamento das cabines dos pilotos, depois seguranças armados dentro dos aeroportos, que eu nem sabia que isso não existia antes, para mim eles sempre estiveram lá. Depois toda a questão com objetos pontiagudos, com líquidos, com laptops, etc e tal. E assim a gente foi estabelecendo essa nossa nova rotina, e hoje quando a gente menos percebe, a gente já sabe como as coisas funcionam e a gente vai vivendo. E a gente acabou entendendo que voar não voltou ao normal e nem só estabeleceu um novo normal. Ele começou um processo evolutivo de mudanças de regras que nunca vai parar. E assim é com a vida da gente hoje, quando a gente pensa nas máscaras, quando a gente pensa na burocracia das vacinas e dos papéis que você precisa ter para se locomover, quando você pensa que hoje parece impossível ter 100% de controle sobre uma viagem que você planeja, quando você percebe que mesmo que você não esteja doente, com sintomas muito fortes, se você está positiva para aquela doença, você tem todo um processo, protocolo para não frequentar o escritório, não frequentar a escola, não sair na rua e tudo mais. Então toda a coisa do teste, do medo, da máscara, da limpeza, do distanciamento, todas essas coisas foram sendo incorporadas, estão seguindo um fluxo contínuo e já estão estabelecendo uma nova vida. De qualquer forma, o que a gente percebe pouco, analisa pouco, eu recomendo que vocês leiam esse artigo, é que todos esses impactos trouxeram outras vertentes ou outras evoluções muito interessantes, tanto na ecologia, quanto na política, quanto na economia. Muitas das coisas que estavam para acontecer aceleraram seu processo de acontecimento ou de resolução. A gente já percebe um gráfico exponencial entre o momento em que as coisas foram desenvolvidas até o momento em que elas foram adotadas. E esse é um gráfico muito interessante porque a gente percebe que, por exemplo, as zonas de fuso horário foram identificadas e demoraram mais de 140 anos para serem implementadas e adotadas pelas pessoas. Já a internet, ela foi criada e adotada em menos de 5 anos. E assim estão as coisas cada vez mais rápidas. E por mais que a gente já soubesse dessa aceleração, a pandemia simplesmente desembocou uma série de mudanças na nossa vida. Principalmente com relação à indústria. A gente pôde perceber que projetos e processos que a gente demorava tantos anos para criar, de uma hora para outra foram implementados. Como as vendas online, como as novas marcas, como empresas
que suportam as nossas reuniões online, as nossas formas de relação online, de repente desembocando muito rápido. Tá aí o metaverso agora chegando para mostrar pra gente que aquilo que a gente imaginava acontecer daqui a muito tempo, daqui a muito pouco tempo, vai estar na nossa vida. De qualquer forma, existe hoje a gente vê na cultura, a gente vê na moda, um revival dos anos 90 acontecendo. E isso pode ser muito bem explicado pela nossa vontade de voltar para aquele ambiente de controle que a gente tinha, ou que a gente achava que tinha. Algumas coisas aconteceram nos anos 90 e eu acho muito curiosa a forma como The Economist situa. A democracia liberal estava triunfando, os nossos ternos eram super largos, o trabalho acabava quando a gente saía do escritório e ia para casa, e a internet não era perturbadoramente tão próxima da gente. A gente vivia um ambiente e hoje todas essas coisas caíram por terra. Então a gente vai vivendo essa nostalgia e buscando essa forma de viver. Eu sou dessas que vive essa nostalgia. Por vezes eu me pego parecendo meu pai, minha avó, que diziam na minha época, e eu dizia, nossa, o tempo passou para eles, por que eles não aceitam que o mundo mudou? Tô com dificuldade de aceitar que o mundo mudou, porque às vezes eu também quero fechar meu computador e o dia acabar. Mas o dia não acaba nunca. As coisas estão indo linearmente de uma forma em que nem esse período de festas soa tão festivo assim. O tal espírito de final de ano parece que simplesmente não chegou, porque a gente não fechou outras portas. E hoje, refletindo sobre o artigo, refletindo como eu me sinto, comecei a me colocar no lugar da apatia. Porque eu percebi que, de fato, as coisas não vão mudar. Ou, pelo menos, elas não vão voltar, elas vão continuar evoluindo. A pergunta agora é como se adaptar melhor a isso. Talvez, e obviamente, não voltando ou não buscando dentro da nostalgia a frustração de querer ser quem a gente era, mas buscando qual é verdadeiramente a melhor forma de a gente lidar com tudo isso, mantendo o equilíbrio, a sanidade mental, a nossa saúde e se sentindo felizes com a nova condição. Se a hiperconectividade está aí, se a onipresença está aí, se a virtualidade está aí, como nos adaptaríamos? Acredito que nossos avós, acredito que os nossos antepassados tinham um pouco mais de resistência às mudanças, porque as mudanças eram ciclos muito longos e nem era esperado que a nossa avó soubesse entrar no computador e ser uma expert em programação. Mas você, eu, nossos filhos e os nossos pais estão vivendo uma imersão no mundo que muda tão rápido que todas as gerações precisam e devem se adaptar para ser mais felizes. Trabalhando com a apatia necessária, a gente é capaz de olhar as coisas de fora, não de uma forma como elas não se importassem ou não fossem importantes, mas principalmente criando uma certa distância para a gente ser capaz de refletir com clareza quais são os nossos melhores caminhos de descoberta nesses terrenos que são novos para todo mundo. Porque antes, é isso. Um beijo.